Olá, sejam bem-vindos à nossa live com Jesus. Como que você está? Seja bem-vindo aí no Facebook, seja bem-vindo aqui no Instagram, você que está entrando. Já chega dando coraçãozinho, já chega mandando os aviõezinhos. Bom dia, Regi, que bom que você está aqui. Seja bem-vinda. Convidar esse povo para acordar cedo, né? Para que a gente possa ter um dia melhor, um dia abençoado, um dia cheio do Espírito Santo, da manifestação dele, né? Olá, Nayane. Oi, Aline. Oi, Ivo. Bom dia. Sejam bem-vindos. Vamos dar início à nossa... Oi, Michele. Bom dia. Vamos dar início ao nosso estudo aqui com uma oração. Vamos estar orando, colocando na presença do Senhor tudo aquilo que a gente quer para esse dia. Como que foi o dia de ontem? Conseguiram colocar em prática? Conseguiram olhar e ver a roda que vocês estão assentados, as pessoas que estão à sua volta? Como que vocês estão vivendo com essas pessoas aí à sua volta? Bom dia, Beatriz. Pedi pro rapaz ligar a luz, acho que ele esqueceu, deixa eu só falar pra ele. Você consegue ligar pra mim a luz, por favor? Desculpa. Obrigado. Cara, chegou aqui, eu acabei esquecendo. Sem problema, obrigado. Melhorou? Ficou mais clarinho, né? Daí, pessoal, como que foi ontem? Colocar em prática? Senti falta de uns comentários lá, hein, pessoal? Não foi todo mundo que foi lá, comentou, compartilhou. Que bom que você pôde compartilhar, que bom que você pôde ir lá e fazer algo para ser canal, né, na vida de outra pessoa. Que bom que você pode ir lá e falar, né, daquilo que está no seu coração, daquilo que você tem, aquilo que você tem feito, né? Vou escrever aqui um bom dia e saiu um sol aqui, esse corretor aqui, ó. Então, pessoal, vamos lá? Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor, que esse dia seja um dia abençoado, realmente, que você possa sentir aí na sua casa a presença do Espírito Santo. Bom dia, Reni. Bom dia, Paulão. Seja bem-vindo. Que bom que você veio mais cedo aí hoje. A gente sempre começa com uma oração, né, para que o Espírito Santo ele seja o nosso professor, seja ele que venha fazer a diferença na nossa vida, ele que venha nos ensinar. Então não sou eu que vou estar ensinando, mas é o Espírito Santo. Tá? Hoje nós vamos
meditar num texto aqui. Pode trazer um pouquinho de repente, quebrar alguns paradigmas, a forma que a gente via, mas é aquilo que Deus tem colocado no coração aqui, eu acredito que Ele vai fazer a diferença aí na nossa vida, tá bom? Vamos lá? Senhor, nós queremos Te agradecer, Pai. Obrigado, Paizinho, por estar aqui. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso professor. Obrigado porque é o Senhor que nos ensina, Pai. Pai, é o Senhor que nos transmite toda a paz, toda a verdade. Pai, nesse momento nós queremos entregar, Pai, toda a nossa preocupação a Ti, toda a nossa ansiedade a Ti, Senhor. Nós queremos, Pai, colocar tudo aquilo, Pai, que o Senhor já planejou para esse dia, que venha se concretizar. Muitas vezes, Pai, nós ficamos ansiosos com o que vai acontecer, Pai, no depois, no amanhã, no próximo momento, Senhor. Mas o que nós queremos agora é descansar em Ti, Pai. O que nós queremos, Pai, é poder, Pai, meditar na Tua palavra e entender qual o Seu plano, qual o Seu projeto, o que o Senhor tem para nós para esse dia. Nós queremos viver o agora. Nós queremos viver o presente, nós queremos ser cheios, Pai, do Teu Espírito Santo. Pai, muito obrigado por cada um dos meus irmãos que estão aqui, Pai. Senhor Deus, eu vejo que há homens e mulheres de Deus aqui, Pai. Homens e mulheres que querem cumprir o Seu propósito e que querem fazer a diferença, Pai, nessa geração. Pai, que o Teu Espírito Santo, a partir deste momento, traga clareza para nós. Traz clareza, Senhor. Espírito Santo, revela a Tua palavra. Tira o véu, Pai, realmente que nós possamos entender a Tua palavra. Pai, eu Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos lá para Mateus capítulo 7. Vamos estudar Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Nós vamos ler alguns versículos aqui, vamos ver até onde que a gente consegue estudar. Você que chegou aí, já mandou o seu aviãozinho? Já mandou o seu coraçãozinho? Tá funcionando aí esse coração? Já chega mandando os corações, já chega mandando, né, os aviãozinhos aí para os seus amigos, convida eles para que a gente possa crescer, né? Crescer no conhecimento, crescer na graça, chamar mais pessoas para estar aqui junto conosco. Mateus capítulo 7 começa o texto assim, ó: Não julgueis, para que não sejais julgados. Olha que frase importante que Jesus, ele começa na abertura aqui, ó. Jesus, ele não pretendia proibir todos os atos de julgamentos aqui, ó. Mas em outras partes ele ordenou aos discípulos que discernissem as ações de outras pessoas. O que Jesus condenou é o julgamento hipócrita, que focaliza as faltas dos outros enquanto se desculpa dos próprios pecados. Então aqui, o que Jesus está fazendo? Ele está mostrando o julgamento dos fariseus, aqueles que eles estavam julgando. Não julgueis para que não sejais julgados. Tá? Não é para nós julgar, porque com o juízo, com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que medirdes, vos sereis medidos. Então aqui, nesse contexto, ele está falando sobre julgamento. Da mesma maneira que a gente julga outra pessoa, a gente também é julgado. Com a mesma medida que a gente mede outra pessoa, a gente também vai ser medido. E porque tu observas o cisco que está no olho do teu irmão e não percebes a viga que está no teu próprio olho? Ou, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, e eis que uma viga no teu próprio olho? Hipócrita,
Tira primeiro a viga do teu olho, e então verás com clareza, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis o que é santo aos cães, nem lancei aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda que as pisem com os seus pés, e voltando-se novamente vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem, que se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, todas as coisas que vós quereis que vos façam os homens, fazei-o também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e amplo é o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Amém? Você já deve ter ouvido falar desse versículo aqui, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Talvez aí na sua tradução está escrito assim, pedi, né? Para pedir e repetir e ficar pedindo, né? Então, embora que algumas pessoas interpretem esses versículos como uma promessa de que Deus dará, né, tudo o que pedirem em oração, essas ligações linguísticas aqui entre esses versículos e outros pontos do Sermão do Monte sugerem que Jesus prometeu que aqueles que pedem, buscam e batem serão convidados a entrar em seu reino. Pedir é uma ordem ligada à promessa de coisas boas para aqueles que pedirem. No versículo 11, no paralelo em Lucas, estão as coisas boas são interpretadas como sendo o Espírito Santo, que transforma o discípulo e o deixa apto para o reino. A busca, aqui ó, buscai, né? Usa o mesmo verbo grego lá de Mateus 6,33. Sabe esse buscai aqui, ó? Buscai e encontrareis? Sabe por que muitas vezes não dá certo os versículos bíblicos que a gente tenta orar e não dá certo? Porque a gente pega ele fora do contexto. Então eu comecei aqui pelo meio, porque normalmente as pessoas começam pelo meio. Elas começam lendo a Bíblia, pegando um versículo isolado. Você sabia que a Bíblia, ela não foi escrita em capítulos? Você sabia ou não? Escreve aí se você já sabia. Como que a Bíblia foi escrita? Sabia que a Bíblia ela não foi escrita? Mateus capítulo 1, depois Mateus capítulo 2, capítulo 3, até chegar aqui no capítulo 7 que a gente leu. Ela foi escrita, o Evangelho, ela foi escrita um texto só. Foi corrido, né? Ele não tinha essas separações de capítulos e nem versículos. Por isso que é importante a gente ler toda a Bíblia como um texto inteiro, né? Não só como um versículo isolado. Então, às vezes a pessoa pega aqui esse versículo isolado e fala assim, pedi, né? E dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. A pessoa fala assim, não, eu vou pegar, eu vou pedir, porque está escrito, se eu pedir, se eu ficar pedindo, vai me dar. Eu vou buscar e vou encontrar, vou bater e vou abrir. Sabe o que está falando aqui? Esse versículo está relacionado a reino. Ele não está relacionado a coisas. Por isso que muitas vezes a pessoa pede e não recebe. Sabe por quê? Vamos voltar um pouquinho o contexto anterior. Vamos ver aqui, ó. Acho que é no verso 5. Mateus, capítulo 6, verso 5. Só vira uma folha aí se você está com a sua Bíblia. Diz assim, ó. E quando tu orares,
Não sejas como os hipócritas. Do que estava falando lá? Sobre os hipócritas, né? Então, e quando tu orares, não sejas como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, nas ruas, para serem vistos pelos homens. E em verdade, eu vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E o que é para fazer orando? Mas, orando, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe pedirem. Então Deus está falando aqui para a gente não ficar repetindo. E por que daí em Mateus capítulo 7 a gente ia ficar repetindo? Ficar pedindo, 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 pedindo. Esse texto, pedir aqui, dar-se-vos a buscar e encontrais, ele faz um elo de ligação aqui no verso 33 do capítulo anterior. Então, como era um texto só, ele estava se referindo aqui ao verso 33, que diz assim, ó: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O contexto anterior de Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, mais ou menos, fala sobre nós não se preocupar com a vida, não se preocupar com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir, não se preocupar com tantas coisas que hoje perturbam a mente das pessoas, né? Quantas coisas têm perturbado aí a sua mente? Com quantas coisas você tem se preocupado? Aqui Deus está falando, buscai primeiro o reino. Então, todo esse texto que nós lemos aqui, ele não está falando de coisas materiais, ele não está falando para nós sobre coisas que a gente vai pedir e Deus vai dar. Isso é um outro texto para a gente buscar coisas para esse tempo. Então, nesse texto aqui de Mateus capítulo 7, ele está falando sobre julgamento, ele está falando sobre reino, sobre as coisas do reino. Jesus aqui, ele estava num monte, falando do sermão do monte, o sermão da montanha. Ele estava lá, desde o capítulo 5 ele vem falando, e no 7 ele está finalizando. Então, a gente sempre, quando for estudar a Bíblia, a gente tem que analisar o contexto. Aonde que Jesus estava, ou quem estava escrevendo, para quem que estava falando, como que era isso. Então, quando nós pegamos esse texto aqui, nós precisamos esmiuçar ele e ir lá para o contexto, para saber o que exatamente estava acontecendo. Então, Jesus aqui nesse texto, a partir do verso 2, ó, diz assim, porque com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida que medirdes vos sereis medidos. Lá em Lucas, lembra daquele texto que fala assim, ó, boa medida, sacudida, transbordante, né? Lucas, ele vai mostrar, né, referente a esse texto também, que é sobre perdão, sobre o julgamento. Não é aquela questão lá que eu vou dar uma oferta e com a mesma oferta que eu vou dar vai vir boa medida, sacudida, transbordante. Esse é um texto fora do contexto, quando a pessoa usa esse texto para dar algo e receber. Está relacionado ao perdão, está relacionado ao julgamento. Então, se eu julgo uma pessoa, da mesma maneira que eu estou julgando, vai vir um julgamento sobre a minha vida. Da mesma maneira que eu perdoo, vai vir perdão sobre a minha vida. Não está falando sobre coisas financeiras. Sobre coisas financeiras tem outros textos. A Bíblia, ela tem mais de 2.000 versículos que ela fala sobre coisas financeiras, sobre bênçãos financeiras, sobre dinheiro. Então, nós precisamos analisar o texto aqui dentro desse contexto. Então, Jesus advertiu aqueles que usam um padrão severo de juízo. Ao avaliarem outras pessoas, podem aguardar que Deus usará o mesmo padrão quando eles enfrentarem o julgamento divino. Sabe o que os fariseus faziam? Os fariseus, eles criaram um monte de preceitos. Então, existia a lei de Moisés. A lei era os 10 mandamentos. A lei, ela tinha a lei civil, a lei cerimonial, a lei
toda essa parte da lei aqui dividida. Bom dia, Elisângela, seja bem-vinda. O que nós pegamos aqui? Nós pegamos o que Jesus veio fazer. Jesus veio tirar esse conceito que os fariseus, né, estavam vivendo. Eles colocavam um cargo muito pesado, um fardo muito pesado ali para aquelas pessoas carregarem, e eles não queriam carregar aquele fardo. E Jesus veio tirar esse fardo deles. Jesus veio mostrar para eles que eles não precisavam carregar esse fardo, porque aqueles preceitos, aquelas monte de regra que eram mais de 600, né, nem mesmo os fariseus conseguiam carregar, nem mesmo eles conseguiam carregar aqueles preceitos, né? Então, aqui era para a questão do julgamento. Por que observas o cisco que está no olho do teu irmão e não percebes a viga que está no seu próprio olho? Ontem, quando nós estávamos, né, gravando algumas aulas ali, veio a questão, né, de sempre, principalmente quando é dentro do casal, o casamento ali, a família, se alguma coisa dá errada, o que a pessoa faz? Ela julga o marido, ela julga a esposa, né? Sempre a culpa é do outro, nunca a culpa é dela. Já parou para pensar? Quando você está aí na sua casa e acontece uma coisa errada, a culpa é sua? Geralmente a pessoa tem dificuldade de assumir a responsabilidade, né? Se você está numa empresa e não deu certo uma meta, não deu certo uma venda, a culpa é sua, que você não conseguiu vender, ou a culpa é do comprador que não quis comprar? Como é comum a gente ver as pessoas, né, jogando a culpa no outro. Sempre as pessoas jogam a culpa no outro. Sempre as pessoas vão lá e falam para o outro, né, que a culpa é do outro, tentam responsabilizar. E isso já começou lá no Éden, né? Lembra de Adão e Eva? Eles já começaram lá, quando eles viram, né, que a Eva, ela não creu na palavra de Deus, foi lá, desobedeceu, comeu o fruto. Aí Adão vai lá e come o fruto também. Aí Deus chega, Deus não muda. Deus vinha toda a viração de tarde, Deus estava vindo. Aí quando Deus chega para falar com Eva, né, para falar com Adão, Adão fala assim: "Ah, mulher que tu me destes. Então a culpa não é minha, Deus, a culpa é da mulher que o Senhor me deu." Aí a Eva fala assim: "Não, a culpa também não é minha, não. A culpa é da serpente que o Senhor colocou no jardim. Não fui eu que coloquei essa serpente no jardim." Sempre a gente vai dando uma desculpa. A gente é falho e a gente tem uma fraqueza. A nossa fraqueza é reconhecer que a gente é fraco. Sabe quando a gente reconhece que a gente é fraco? A gente vai lá e Deus nos torna forte. Sabe quando a gente reconhece que nós estamos errados? Deus vai lá e restaura o nosso relacionamento. Deus restaura todas as coisas. O difícil é a pessoa reconhecer que ela está errada. O difícil é a pessoa assumir a sua responsabilidade. Nós vivemos num mundo que as pessoas, elas não querem assumir responsabilidades. Elas estão delegando a autoridade delas para outras pessoas. Bom dia, oi. BC Metal, como que é seu nome, BC Metal? Para te chamar pelo nome aí. Geralmente nós temos essa autorresponsabilidade delegada para outras pessoas. A gente não quer se autorresponsabilizar, a gente quer autorresponsabilizar a outra pessoa. Não é assim? Quantas vezes a gente, né, tá no trânsito e se faz uma coisa errada no trânsito, né? Uma barbeiragem. Você já cometeu uma barbeiragem no trânsito? Fala aí pra mim se você nunca fechou ninguém no trânsito, você nunca precisou, né, levar uma buzinada. E o que normalmente a pessoa faz? Se a pessoa fez algo errado, o que ela vai fazer? A pessoa foi lá, fez algo errado no trânsito, levou uma buzinada. O correto, né, seria a pessoa abrir o vidro e pedir desculpa, porque ela não fez, não foi a intenção dela de errar, de fazer aquela barbeiragem, de provocar o outro. Mas o que normalmente a pessoa faz? Se ela levou uma fechada, ela passa na frente e quer fechar o outro carro. Ela quer fechar, ela quer se vingar,
porque ela precisa mostrar que aquilo que a pessoa fez não está certo. E o que ela está fazendo? Ela está julgando. E da mesma forma que ela julga, ela vai ser julgada. Ela está olhando que lá no olho da outra pessoa tem um cisquinho. Ela olha lá e vê o outro cisquinho na vida da pessoa, mas ela esquece de olhar que tem uma trave no olho dela. Quantas coisas tem na minha vida, quantas coisas tem aí na sua vida que hoje a gente precisa remover para que a gente consiga enxergar melhor? Quantas vezes a gente fica julgando a outra pessoa e não julga nós mesmos? Sabe, quando nós começamos a fazer uma autoanálise e olhar para dentro de nós, nós não temos tempo para ficar olhando para a vida da outra pessoa. A outra pessoa vai ver Jesus em nós. O que eu quero hoje é que nós possamos entrar, né, nesse compartimento interno que só nós temos a chave para abrir, que você possa abrir agora o seu coração, que você possa abrir de dentro para fora e você comece a imaginar como que está aí dentro. Vai imaginando que tem um baú aí dentro do seu coração. Sabe aquele baú das velhas memórias? Quanta coisa você foi colocando ali, foi armazenando e falando, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver. E você foi guardando aquele monte de coisa ali dentro. Quantas coisas você foi colocando ali dentro. E daí você foi colocando uma tampa em cima, aí você foi jogando coisas e quem sabe você nem lembra mais que esse baú está aí. Mas o julgamento que está saindo da sua boca está vindo cada vez mais, sempre está vindo um julgamento, sempre julgando, sempre falando a culpa da outra pessoa sobre aquilo que está acontecendo aí na sua vida, né? Sempre o que está acontecendo aí na sua vida, né? O que está acontecendo, o que está acontecendo, o que vai acontecer, sempre a culpa do outro, mas porque eu não tiro o olho do cisco do irmão, enquanto eu estou olhando para o cisco do irmão, eu não estou olhando para a trave no meu. Enquanto eu não tiro a trave do meu, eu não consigo ver aquilo que Deus quer me mostrar, o que Deus quer realmente me mostrar. Aí Jesus fala assim, hipócrita, tira a primeira viga do teu olho e então verás com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Sabe aquele probleminha que você fica julgando da outra pessoa? E você fica culpando as outras pessoas e fica culpando as situações? Eu não queria estar falando sobre isso hoje de manhã com você, mas quem sabe é necessário, porque como nós lemos ali em Mateus capítulo 6, Deus sabe aquilo que nós necessitamos antes de pedir. Mas o que tem feito você julgar outras pessoas? O que tem feito você olhar e ver o cisco no olho do irmão e falar assim, fulano, você tem que parar de fazer isso, tem que isso e aquele outro, e você acha um monte de defeito na pessoa e você fica falando que a pessoa tem que fazer um monte de coisa. Só que na verdade, quando nós ficamos com foco no olho da outra pessoa, nós não conseguimos enxergar realmente o que está no nosso. Então nós precisamos fazer essa análise e olhar para dentro de nós. Olhar e ver que lá dentro de nós tem um baúzinho cheio de coisa escondida. O que você tem vergonha que as outras pessoas descubram? O que você tem vergonha que as outras pessoas saibam? Quais são os seus defeitos? Quais são as coisas que você tem defeito? Bom dia, Solange. Quais são as coisas que você tem defeito aí? Sabe, quando nós paramos e entramos no nosso quarto, em secreto, dobramos o nosso joelho e falamos, Deus, agora eu e o Senhor. O Senhor é perfeito, não tem como eu colocar a culpa no Senhor. Então, tudo que está acontecendo de errado, a culpa é minha. Senhor, eu não quero mais ser o mesmo. Eu não quero mais ser o mesmo. Eu quero ser diferente, eu quero ser a sua imagem e a sua semelhança. Paizinho, eu quero ser o seu imitador. Eu quero te imitar. Como que eu vou fazer para te imitar? Como que eu vou ser o seu imitador? Como que eu vou fazer isso, Senhor? Aí você começa a pedir para Deus te mostrar como que você deve fazer.
Diana, nós precisamos analisar a nossa vida de dentro para fora. Sabe por que é de dentro? Porque ninguém consegue ver dentro de nós. Nós só conseguimos mostrar aquilo que está externo. E externo é fácil. É fácil eu colocar, né, uma roupa, colocar um boné, colocar algo, né, uma máscara nos meus olhos, uma máscara no meu rosto, né? Vou lá, vou colocar uma máscara. Coloquei a máscara, né, coloquei um boné, coloquei um óculos, ninguém vai me ver, ninguém vai saber o que está acontecendo lá dentro. Mas aquele que mora dentro de você, aquele que mora aí dentro de você, ele sabe o que está acontecendo. Então, o que você precisa fazer é falar: Espírito Santo, abre esse baú que está aqui dentro, abre esse baú que está aqui dentro de mim. Senhor, eu não consigo abrir, eu fechei ele há tanto tempo que está tão fechadinho ali que eu tenho medo de abrir e acontecer alguma coisa. Deus, ele quer falar com você que tem esse algo escondido aí dentro, que está aí dentro de você, que está escondido. E sabe o que ele está falando? Ele está falando para você parar de olhar para os outros e olhar agora para dentro de você. Quem sabe você busca novidade o tempo todo. Você busca sempre alguma coisa nova. Você busca sempre estar ocupado com alguma coisa, com alguma tarefa no seu trabalho, no seu serviço, né? Dentro do seu lar. Sempre você busca alguma coisa no outro. Mas essa manhã Deus me acordou para falar para você parar tudo. Para tudo e olha para dentro de você. O que tem aí dentro de você que está tão escondidinho que nem você lembrava mais, mas agora o Espírito Santo trouxe à sua memória. O que você fez no oculto, no secreto, que você tem medo de ser descoberto? Não tenha mais medo. Isso aí que você tem guardado dentro de você tem te prejudicado, tem te destruído, né? Você não consegue confiar em ninguém, porque lá dentro de você tem algo que você não consegue confiar para contar. O Espírito Santo, ele quer te ajudar. O Espírito Santo quer transformar a sua vida. O Espírito Santo, ele mora aí dentro de você. E ele não quer mais continuar com essas coisas ocultas aí dentro. Ele quer que você abra o seu coração. A Bíblia diz aqui: não deis o que é santo aos cães, nem lancei aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda que as pisem com seus pés e voltando novamente vos despedacem. Sabe, a pérola, ela é algo, uma pedra preciosa. Ela é uma bolinha, né, de muito valor, ela é estimada, né? O que a gente está falando aqui? O que Jesus ele está falando, né? Não dê o que é santo aos cães, nem lancei aos porcos, né? Essa questão aqui, os cães, eles simbolizam os ímpios que desconsideram o valor dos seus ensinos, né? Mestres do primeiro século referiam-se a essas pérolas de maneira simbólica para falar de um ensino criterioso e precioso. Consequentemente, as pérolas aqui, elas simbolizam os ensinos de Jesus, dados por meio aos discípulos. Nós temos que lembrar que Jesus ele estava no Sermão do Monte, ele estava lá na montanha, e os porcos, para os judeus, eram animais que eram impuros para oferecer um ritual. Eles eram impuros. O casco do porco, ele é forte, né? Ele é uma fendinha assim e ele é forte. Quando ele pisa, né, nas pérolas, o que acontece com uma pérola? Ela se despedaça. E a pérola é uma pedra e ela fica cortante. Quando ela se despedaça, quando ela parte, ela vai se despedaçar. Agora imagina o porco, ele pisa na pérola, quebra a pérola, ela perde o seu valor, porque ela quebrou aquela preciosidade, e aonde ela cortou, ela vai ficar como se fosse uma faca. Essa pedra vai cortar
o casco do porco. E o que o porco vai falar? Ó, você me deu uma pérola aqui e você fez ela me cortar. Normalmente, quando a gente leva a palavra do Senhor para uma pessoa, um ensinamento tão precioso que esse ensinamento de Jesus, poucas pessoas aceitam. Algumas pessoas até falam assim, você está me machucando, você está me ferindo. Porque a verdade às vezes machuca, a verdade fere. Não são todos que entram e permanecem para ouvir a verdade. Nós precisamos entender que isso aqui está relacionado à palavra do Senhor, né? A gente não ficar dando para as pessoas que não querem. Aqui só vem as pessoas que querem crescer, para as pessoas que querem se aproximar, né? Estar mais perto. Bom dia, Suzana. Seja bem-vinda. Então nós precisamos entender para onde nós estamos indo. E o primeiro lugar é ir para dentro de nós, é abrir esse baú, olhar para dentro de nós, ver o que está conseguindo, né? O que está acontecendo lá dentro de nós. Então, quando nós olhamos para dentro de nós, nós paramos de olhar para fora, nós paramos de jogar pérolas aos porcos. Aí ele vem aqui no verso 7, que é o famoso: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Se nós estamos falando de perdão, de olhar para dentro, de não julgar, de autorresponsabilidade, o contexto anterior está falando de reino. Tem alguma coisa a ver com pedir algo material para Deus? Esse texto aqui não tem nada a ver com pedir algo material. Se nós estamos falando daquilo que Jesus estava pregando no Sermão da Montanha, e se ele fala para nós não usarmos de vãs repetições, de nós não ficarmos pedindo, repetindo, o que Deus está mostrando aqui, para nós pedirmos, para nós buscarmos, para nós batermos no reino, para que a porta do reino seja aberta. Bom dia, Luiz. Então, pede para viver o reino aqui na terra. Sabe o que é viver o reino aqui na terra? Uma ilustração que você pode entender melhor é como a rainha Elizabeth lá na Inglaterra. Sabe como que funciona lá? Lá tudo é reino. Lá não existe democracia, lá é um reinado. Lá é a rainha que manda em tudo lá. Tudo é da rainha, tudo pertence ao reino. Então, os colégios, os hospitais, as casas, é tudo do reino. A pessoa ela não compra uma casa lá, a pessoa ela compra o direito de morar naquela casa. Então, a pessoa ela tem o direito de morar naquela casa. A pessoa ela vai estudar no colégio onde os príncipes estudam. Se ela morar naquela região onde os príncipes estão, né? Se ela, os médicos que a princesa vai, a mulher pode ir lá no mesmo médico que a princesa vai. Ela pode ter o filho no mesmo hospital, porque é tudo do reino. Então as pessoas que estão ali, elas podem usufruir, podem usar tudo que tem no reino. Tudo que tem está disponível para que elas usem, né? Depende da localização, de que elas moram, o que elas estão fazendo. Mas tudo é do reino, nada é das pessoas. Quando nós começamos a entender que nada é nosso, mas tudo é o reino de Deus, tudo é de Deus, a gente consegue usufruir. Se a gente é filho do rei e a gente entende que a gente é filho do rei, a gente começa a usufruir todas as coisas do reino. Então eu não preciso mais ficar pedindo coisas para mim, porque tudo já existe, tudo já é de Deus. Eu só preciso me colocar e me sentir como filho e começar a viver como o filho de Deus. Quando eu começo a viver como filho de Deus, eu tenho acesso aos benefícios de ser filho desse rei, a viver como um príncipe e não como um plebeu, como uma plebleia. Nós vivemos e praticamos aquilo que nós estamos pedindo. Se eu peço, Senhor, manifesta o teu reino no meu trabalho. Senhor, manifesta o teu reino na minha casa. Senhor, manifesta o teu reino aonde eu estiver. Manifesta o teu reino, Senhor. Manifesta o teu reino no meu casamento.
Sabe, o reino, ele significa que você vai viver de forma perfeita, que não vai acontecer aquelas coisas de faltarem, para você ficar pedindo coisas. Deus não quer, Deus não se agrada de vãs repetições. O que Deus quer é que você entenda a visão de reino, que você busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Sabe o que Paulo fala que é reino? Paulo fala assim: reino é o poder de Deus. Você tem buscado o poder de Deus para a sua vida, ou você tem buscado viver na força do seu poder? Você tem resolvido as coisas com a força do seu braço, ou você tem deixado Deus agir através do seu braço? Lembra que nós falamos que nós não conseguimos fazer nada, mas Deus pode fazer tudo através de nós, porque Ele é poderoso para realizar através de nós. Ele precisa de nós como instrumentos, porque se Ele se manifestar aqui com a sua glória, ninguém vai sobreviver. A sua glória é tanto, o seu poder é tanto, que nenhum ser humano conseguiria aguentar a glória do Senhor. Um pouquinho da glória dele que vem através do Espírito Santo, a gente já cai, a gente já chora. Imagina Deus se manifestando. Um pouquinho que ele está falando aqui, a gente já sente vontade de chorar, já sente vontade de se prostrar no chão. Agora imagina o próprio Deus vindo. Acabaria com toda a humanidade, porque ninguém consegue, né, receber tanta glória, tanto poder que tem nele e ficar de pé. Então por isso que ele nos usa, ele limita o seu poder para nos usar, para não destruir toda a humanidade, para não acabar com tudo. Então aquele que pede o reino, ele recebe. O que busca em primeiro lugar o reino, ele encontra. O que bate a porta, esse abrir-se-lhe-á, vai abrir a porta do reino. Você não precisa ficar pedindo coisas específicas quando você tem uma visão de reino. Quando você vive o reino, você não precisa pedir coisas específicas. Você pode viver o reino completo. O reino, ele é sinal de plenitude. Você viver uma vida plena, uma vida completa. É isso que Deus tem para você. Uma vida plena, uma vida completa. Então para de se limitar e de limitar Deus, ficar pedindo coisinhas pequenas. Aí você pede e você nunca consegue. Nós vamos lá para Filipenses, lá fala para a gente não andar ansioso por coisa alguma, que as nossas petições elas têm que ser conhecidas de Deus. Mas como ser conhecidas de Deus? Se você me falar uma vez aquilo que você quer, eu já sei. Se o meu filho pede uma vez algo para mim, eu já sei. Aí imagina ele ficar pedindo todo dia. Vai chegar um tempo que eu vou falar assim: filho, para de pedir, tá ficando chato já isso aí, eu não vou mais te dar. Mas se ele pede e agora ele começa a agradecer: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor já me deu. Obrigado, Pai, porque já existe. Eu estou vendo que daqui a pouquinho vai se materializar. Todas as coisas já existem, só que Deus vai permitir que elas cheguem até nós no momento certo, para nós não nos contaminarmos, para nós não nos afastarmos dele. Então tudo Deus vai passando por um processo, que a gente já falou aqui sobre o processo da maturidade. Então quando nós estivermos maduro, estiver no tempo certo, as coisas vão acontecer, tá? Aí ele compara, a vida do homem com a de Deus. Qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Nenhum homem, dá uma pedra para o seu filho. Você já deu uma pedra para o seu filho? Se ele está pedindo pão? A gente pede, se a gente pede aqui o reino de Deus, a gente pede para viver na sua justiça, a gente busca Ele. Você acha que Ele não vai deixar nós entrarmos, vivermos, desfrutarmos disso? Ou se pedir peixe, lhe dará uma serpente? Nós precisamos entender esse Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos. Ele faz coisas muito maiores do que os nossos olhos podem ver. Sabe aquele plano que você tem? Quando você planeja algo,
Deus fala assim: os planos que eu tenho a vosso respeito são muito maiores. Às vezes a gente se limita àquilo que os nossos olhos conseguem ver. Às vezes os nossos olhos nem estão vendo coisas assim, porque tem uma trave no nosso olho. E a gente precisa tirar a trave para que consiga ver, para que consiga entender o plano do Senhor. É importante a gente ver que nós somos maus. Se nós somos maus e sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Diz para mim, tem algo melhor do que você desfrutar de todas as coisas do reino como filho? Fala para mim qual que é a preocupação que um filho, estando em casa, tem. Qual que é a preocupação? Vamos pegar um filho menor, um filho pequeno. Jesus não fala para a gente ser igual a criança? Com o que você tem se preocupado? Fala aí, o que você tem te preocupado? Se a gente é para ser como criança, se Deus quer que nós vivamos como filhos, por que você tem andado tão preocupado? Ele quer apenas que você entenda que Ele vai te dar todas as coisas. O Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, todas as coisas que vós quereis que vos façam os homens, fazei-o também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Aqui, oi Nair, bom dia. Todas as coisas. Então, da mesma maneira que quando você erra, você quer ser julgado, quando alguém errar com você, julgue da mesma maneira. Pratique a empatia, procure entender como que a outra pessoa está. A gente nunca vai conseguir se colocar do lado né? A gente nunca vai conseguir colocar a nossa vida, né, sentir o que a outra pessoa está sentindo. A gente não consegue fazer isso, mas a gente pode tentar entender. Isso é empatia, é o entender qual que é a visão da pessoa, qual que é o sentimento, o que ela está sentindo. Eu tentar entender, eu nunca consigo me colocar aí no teu lugar. Não consigo trocar de lugar contigo, isso é impossível. Mas eu posso entender, se eu tivesse aí, o que eu estaria sentindo. Eu posso buscar esse entendimento. Então, quando acontece algo, eu preciso olhar e falar assim, o que aconteceria, o que eu passaria, o que eu gostaria que fizessem se eu estivesse desse outro lado. Né? Se uma pessoa me fechou, e se fosse eu que tivesse fechado a outra pessoa no trânsito? Uma pessoa me xingou, e se fosse eu que estivesse sendo xingado? O que eu preciso fazer? Então, nós precisamos parar de reagir e começar a agir. E a gente só age quando a gente está no espírito. Quando a gente está na alma, a gente só reage. Exatamente, a Beatriz colocou algo importante, que às vezes nossos filhos nos pedem coisas que não damos porque sabemos que é aquilo que não será bom para eles. Se você sabe que você vai dar, se teu filho está pedindo para, né, de repente comprar algo que você sabe que vai ser prejudicial para ele, né, você vai dar aquilo lá? Não vai. Então, quando nós pedimos algo para Deus, que talvez aquilo possa nos afastar dele, possa nos prejudicar, Deus não vai nos dar. Ele só vai dar aquilo que é bom. E às vezes nós pedimos algo para Deus e Deus vem nos surpreende e dá algo muito maior, porque a gente é limitado, né? O nosso pensamento é limitado. Por isso que Deus fala que os pensamentos que Ele tem a nosso respeito são muito maiores. Se a gente conseguisse imaginar como Deus nos vê, a gente ia começar a andar altaneiramente. A gente ia começar a realizar um monte de milagre, porque nós limitamos Deus. Sabe quando você fala assim, será que eu vou orar por essa pessoa? Você acha que é você que vai curar a pessoa. Eu aprendi isso. Eu não coloco mais limites para Deus. A pessoa passou por mim, pediu uma oração, ou se eu sentir de ir lá e orar pela pessoa, não sou eu que vou orar e eu que vou curar.
mas é aquele que está dentro de mim. Por isso que é importante você abrir esse baúzinho que está aí dentro, para você saber que o Espírito Santo está aí e você deixar ele começar a governar a sua vida. Deixa o Espírito Santo fluir através de você. Aí olha só o que fala aqui, como nós estamos falando, tudo de reino, não tem a ver com coisas materiais. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo é o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. Muitos são os que entram por ela. Sabe, o caminho largo, a porta larga, é fácil de passar, mas a porta estreita é apertada, né? Tem que manobrar ali, tem que virar de ladinho, tem que passar de uma outra forma. Porque estreita é a porta e apertada é o caminho que conduz à vida. Lembra que eu dei o exemplo aqui ontem do rio, do barquinho, que a gente está nadando contra a correnteza? E se o nosso barquinho está pesado, o nosso barco está pesado, a gente vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, vai remando ali, né? Vai remando, caminhando dentro da água. É só Pedro e Jesus, né? Conhece alguém que caminhou por cima da água? Então, nós vamos remando ali contra a correnteza. A porta aqui ela é estreita, o caminho ele é apertado, mas ele conduz à vida. É isso que Deus está falando aqui para nós. Às vezes pode parecer difícil, pode aparecer um monte de dificuldades aí no seu caminho, mas nós estamos sendo conduzidos à vida. A vida aqui não é uma palavra. A vida é Jesus. Jesus, ele é a vida. São poucos os que a encontram. Hoje você pode ter um encontro com Jesus. Hoje você pode convidar ele para entrar aí na sua casa. Hoje você pode buscar ele. Hoje você pode pedir para ele, para que o reino dele se manifeste. Hoje você pode bater a sua porta e falar: Senhor, me conduz pelo caminho, me conduz nesse caminho que mesmo que seja apertado, eu quero chegar à vida com o Senhor, eu quero chegar ao céu com o Senhor, eu quero chegar ao final de tudo isso. Você quer convidar Jesus para ir por esse caminho, para andar nesse caminho? Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. A gente precisa fazer da nossa vida, nós precisamos entender que Deus tem pensado a nosso respeito. Então, se você julgava os outros, pare de julgar. Se você olhava o cisco no olho do outro, comece a olhar para você. Se você estava pedindo e repetindo um monte de coisa para você, comece a pedir para Deus, para o reino dele se manifestar aí na sua vida, na sua casa. Comece a olhar para dentro de você e falar: Senhor, o que tem nesse meu baúzinho? O que tem ali dentro do meu baú que está tão escondido que eu tenho vergonha que as pessoas descubram? Mas é aquilo que está impedindo do Senhor se manifestar na minha vida. Nós precisamos olhar para dentro de nós e viver uma vida extraordinária que Deus tem para nós. Uma vida excepcional, uma vida que nós vamos cada dia mais buscar a presença dele. Então que hoje você tire esse tempo para orar agora, para falar com Deus. Fale com ele. Busque o Espírito Santo, busque entender, busque falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, eu busquei já em tantos lugares, em tantas pessoas, em tantas coisas, e nada muda. Mas hoje eu quero o Senhor na minha vida. Hoje eu quero que o Senhor faça a diferença na minha vida. O Espírito Santo está aí com você agora, e ele quer mostrar para você que pode ser diferente. Eu vou orar com você. Senhor, nós queremos agradecer, Pai,
esse tempo tão precioso que passamos aqui. Espírito Santo, foi o Senhor que trouxe essa palavra ao meu coração. Eu não sei para quem ela foi, mas primeiro, Pai, eu quero te agradecer, porque muitas vezes, Pai, nós julgamos outras pessoas e não conseguimos julgar a nós mesmos. Nós falamos, Pai, daquilo que nós não sabemos, daquilo que nós não entendemos. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa fluir através da minha vida e da vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui agora, Pai. Senhor, o Senhor me mostrou, Pai, esse baúzinho, Pai, que estava lá empoeirado. Senhor Deus, eu entendo, Pai, que esse baú empoeirado significa que a pessoa nem lembrava mais dele, que ele estava escondido lá. Mas por isso eu te peço, Espírito Santo, mostra agora onde ele está, aonde que isso começou, Pai. Pai, que essa pessoa consiga liberar perdão, Pai. Que essa pessoa consiga agora, Senhor Deus, viver, Senhor Deus, para o Senhor, Pai. Que ela consiga olhar para ela, Pai, e ver que não é só o outro que está errado. Não é só a outra pessoa, Pai, que está errada, mas que ela também tem uma participação. Pai, que ela não espere que o outro venha pedir perdão, mesmo que ela está se sentindo ofendida, se sentindo magoada, mas que ela possa tomar essa decisão agora, de ir até essa pessoa e liberar o perdão, de pedir o perdão por guardar ressentimentos, por guardar essa mágoa há tanto tempo aí dentro. E ela estava ligada, Pai, no mundo espiritual com essa pessoa. Pai, que ela consiga perdoar agora e olhar para ela, Pai, e falar: Espírito Santo, pode entrar, a porta está aberta, pode fazer uma limpeza, faz uma geral aqui. E tudo que tem dentro desse baú seja retirado agora. Eu imagino que esse baú agora está sendo aberto aí, aonde você está. E tinha tantas coisas aí dentro que você nem lembrava. E como se fosse um álbum de fotografia, você começa a lembrar de coisas que aconteceram na sua infância e que te traumatizaram. E que hoje você começa a entender que as consequências, tudo que estava acontecendo, a causa, a raiz principal foi lá nesse episódio, dessa pessoa que te magoou, dessa pessoa que te feriu, dessa pessoa que falou quem você era. Mas agora eu quero que você ouça a voz do Espírito Santo falando aí dentro de você, te chamando de filho, te chamando de filha e falando que está aí para te ajudar a limpar toda essa caixa, a tirar não as memórias, mas tirar todas as consequências. Que essa raiz de amargura venha sair agora. Que você que está já escorrendo lágrimas dos seus olhos, que você possa entender o quanto Deus ama você. Ele te ama e Ele te escolheu para estar aqui nesse momento, para dizer que você é bem-vindo e que Ele não quer mais que você carregue esse fardo pesado, mas você pode dividir ele com Jesus. Se você é essa pessoa e precisa de ajuda, me chama no direct, eu posso orar com você. Deus me mostrou que você estava abrindo o baú e estava tirando um monte de coisa. Talvez alguém te traumatizou lá na sua infância e você não sabe, você está preso aí num corpo de adulto, mas ainda com uma mente de criança. Você tem medo de um monte de coisa. Deus quer libertar você. Deus quer escrever uma nova história para você. Eu estou à disposição para te servir. A live vai cair e eu espero você, tá bom? Deixa eu fazer o print aqui para nós postarmos. Se você sentir no seu coração, vai lá no feed e comenta, mas faz conforme tiver no seu coração. Um abraço, até amanhã às 5 da manhã. Vejo vocês. Tchau, tchau, gente.